frequentará esses ambientes, porque tudo faz parte, são todas maneiras pelas quais você pode se tornar uma pessoa mais culta. Ora, por que é que nós deveríamos ser mais cultos? Essa é a pergunta natural, né, que se deve fazer nesse momento. E há muitas e muitas razões pelas quais nós devemos ser pessoas mais cultas. A primeira razão pela qual nós devemos ser mais cultos é que o Ortega y Gasset, tem um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que diz assim: quando um tigre nasce, o tigre é sempre o primeiro tigre que nasceu. É o primeiro tigre do mundo, porque o tigre não precisa dos seus antepassados para poder ser tigre. Ele vai caçar lá uns ratos, depois uns passarinhos, depois ele, quando ficar maior, vai caçar aí uns porcos do mato. Então ele vai aumentando o tamanho do almoço na medida que aumenta a idade, né? Então um tigre, para poder fazer isso e viver, e encontrar uma tigresa e ter com ela assim um caso rápido, né? não precisa de nenhuma espécie de tigre que o antecedeu. Mas quando nós nascemos, nós seres humanos, nós não somos o primeiro ser humano. Antes de nós veio uma turma enorme que deixou uma herança, deixou obras, ideias, deixou conclusões, deixou momentos incrivelmente, maravilhosamente bem feitos de percepção do mundo. Enfim, atrás de nós veio uma turma antes que, de certo modo, foi maior do que nós. Né? Foi maior do que nós, até porque as nossas condições de sobrevivência moderna são facílimas. Nunca foi tão fácil viver no mundo materialmente como hoje em dia. Veja, você não sabe você não tem ideia do que os avós de vocês passaram. Então, toda vez que você tiver vontade de reclamar da vida, lembre de quando os avós de vocês, o que os avós de vocês encontraram quando chegaram em São Carlos do Ivaí. Você imaginou o tamanho das cobras? Tinha. Das caranguejeiras. Então, vocês imaginaram como era dura aquela vida? Vida de ter que buscar água a 500 metros do dia e voltar, de não ter luz elétrica. Nunca foi tão fácil viver no mundo como hoje em dia. Materialmente falando, é a melhor época da história da humanidade. Ele não precisa nem ir muito longe. Né? Hoje em dia você tem uma profusão de coisas para comprar incríveis. Quando eu era adolescente, só tinha 3 tipos de tênis para comprar. Tinha o Conga, o Bamba e o Quixute. Entenderam? Então o Quixute era um terror horroroso. O Bamba, o Conga era bom, mas era caro e tal. Não tinha, hoje tem quantos tipos de tênis para comprar? Tem um para cada tipo de pessoa, quase, né? Não é isso? Olha, quando eu era adolescente, não tinha calça jeans, tinha calça rancheira. Né? A calça jeans chamava calça rancheira e só tinha uma única marca, que era o S-Top. Não, nossa, o S-Top é agora, recente. Era Topeca. Não, Topeca, né? Se você quisesse comprar uma calça ali, que era uma marca americana, tinha que arrumar um contrabandista para comprar uma calça para você. Né? Não, era uma desgraça, entendeu? Era um terror. E a gente tinha que usar um sapato chamado Passo Doble, que era um sapato horroroso, mas que durava 10 anos. Então você ganhava aquele sapato assim, na 6ª série, e tinha que ir até o doutorado com o mesmo sapato. Que era um sapato medonho de feio, mas era um sapato que durava para diabo. Então é o sapato predileto dos pais, né? Porque era o sapato que não acabava nunca, jamais. Então vocês perceberam como a vida era dura naquela época? Né? Por exemplo, quando meu pai comprou o primeiro carro, em 60 e alguma coisa, o carro tinha que cada 500 km trocar o óleo. Imaginaram que carro, que desgraça que seria isso? Você cada 500, você vai para Curitiba, tem que trocar o óleo para voltar para Paranavaí, porque não aguenta a ida e volta, o mesmo óleo. Os carros melhores que havia, que era o Chica Chambó, o JK, o Aeroíris, dava 120 na descida. Andava menos do que qualquer carro 1000 hoje em dia. Aqueles carros andavam menos. Né?
Então, você vê como nunca foi tão fácil viver no mundo como hoje, em termos econômicos, né? Em termos econômicos. No entanto, essa é a razão pela qual nós devemos ter muito respeito pelos nossos antepassados. E diferentemente das coisas materiais, que nós fazemos melhor do que eles, sob um certo ponto de vista, as coisas que são de natureza cultural, no sentido de Cícero, né, como obras de cultura, essas são, provavelmente, eles fizeram melhor do que nós. Ontem a gente viu aqui um poema chamado A Divina Comédia, que eu acho que não há nenhuma pessoa contemporânea capaz de fazer uma obra daquele tamanho, com aquela dimensão, com aquela profundidade. Então, a primeira razão pela qual nós devemos obter cultura é porque nós precisamos lembrar da herança que os nossos antepassados nos deixaram. E nós temos, então, o direito de lançar mão dela. Se você soubesse que o seu tio deixou para você uma fazenda no Mato Grosso de 30 mil alqueires, você não ia lá pegar? Por que você não vai pegar a Paixão de São Mateus, de Johann Sebastian Bach, que tem o mesmo valor, talvez maior do que ainda, que está lá à sua disposição? É seu também, você tem direito, como ser humano, acesso a mergulhar naquelas maravilhas que são os sons da Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, talvez a melhor peça sinfônica já produzida. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? Está claro para vocês o que eu estou dizendo? Quer dizer, há várias razões pelas quais nós devemos cultivar o nosso espírito. E a primeira é porque nós não somos o primeiro homem. Cada pessoa que nasce é a mais recente membro de uma família humana muito, muito, muito grande e antiga, que deixou maravilhas, e nós temos todo o direito de usufruir disso como nossa herança.